Paz seja convosco. Amém? Abra a palavra de Deus. Primeiro livro da Bíblia, o princípio, o início, Gênesis. Glória a Jesus. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 8 e versículo de número 9. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre o tema Deus à procura do ser humano. Deus à procura do ser humano. Gênesis 3, 8 e 9. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Versículo de número 8, do capítulo 3 do livro de Gênesis. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Pai, aqui está a sua palavra. Derrama graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Deus à procura do ser humano. Mais ou menos no ano 350 antes de Cristo, um filósofo chamado Diógenes, que ficou conhecido pela sua vida de humildade, em plena luz do dia, em Atenas, com uma lamparina acesa, ele atravessou a cidade e dizia: estou à procura de um homem, de um ser humano. No texto que nós lemos de Gênesis, capítulo 3, versículo 8 e 9, nós vemos aqui Deus à procura de Adão. Adão aqui tinha pecado, desobedecendo uma ordem direta de Deus. Agora, com medo e vergonha, ele tenta se esconder de Deus, como se o homem conseguisse esconder os seus atos de Deus. Tem muita gente que acha que consegue esconder os pecados, as falhas, os erros de Deus. Como um filho que faz uma arte e se esconde da mãe e do pai, achando que nunca vão descobrir. Adão aqui, ele desobedece à ordem de Deus e com isso vem a culpa sobre ele. Mas Deus é tão educado que ele não lança sobre o homem seus erros e pecados, suas loucuras. Deus não lança em rosto. Deus não é como Satanás, que é acusador. Deus não é como o inimigo que começa a acusar o que você fez, o que você deixou de fazer, como está a sua vida. Deus não lança isso no rosto do homem. Deus é tão amoroso que ele diz ao homem: examine-se o homem a si mesmo. Deus também não impede o homem de pecar. Ele não aparece bem na hora que o homem está na prática do pecado, para impedi-lo de pecar, ou constrangendo ele, levando ele uma vergonha e ele não pecar. Deus não aparece, Deus não faz isso. Você já imaginou Deus aparecendo bem na hora que o homem está pecando? Imagina que fosse desse jeito. Vocês conhecem fofoqueiro? Alguém conhece fofoqueiro aqui? Já ouviram falar dessa palavra fofoqueiro? Já? Já imaginou a hora que a pessoa está fofocando, Deus aparece naquele momento? Na hora que a mulher está fofocando, porque o homem não fofoca, né? O homem não fofoca. Já expliquei aqui que o homem não fofoca, só a mulher. O homem só traz à tona fatos escondidos, disseca coisas que estão nas entranhas humanas. Mas você imaginou Deus aparecendo no momento que a pessoa está fazendo uma fofoca, falando mal do outro? Ou você imaginou Deus aparecendo para a pessoa na hora que ela está se prostituindo, traindo, fornicando, roubando? E vou falar bem baixinho aqui, falando mal do pastor.
Você já imaginou se Deus aparece neste momento? Mas Deus não é assim, Deus não faz isso. Deus jamais vai constranger o homem, porque até o homem então tem livre-arbítrio. Mas uma coisa é certa, Deus ainda hoje, insistentemente, continua procurando o ser humano. Deus procura o ser humano em todo o tempo. Porque na verdade o homem não procura Deus. Vamos dizer para você contar nos dedos as pessoas que procuram a Deus por conta própria. Geralmente ela vem buscar a Deus porque é impulsionado por um problema, uma situação complicada, algo terrível na sua vida. É ou não é? Eu fui assim. Precisei ser chutado para o Evangelho. É fácil estar aqui hoje à noite? Hoje até que não é tanto, né? De manhã era mais difícil, meu querido. De manhã, quem veio de manhã aqui, olhar para a cara daqueles que veio de manhã, eu falei, misericórdia, a coberta deles tinha 500 quilos. Para sair da cama. Para vir à noite, existe um peso também, é ou não é? Você faz aquele almoção, e geralmente a pessoa come 2, 3 frangos inteiro, e aí aquela tarde dá um sono, você dorme um pouco, daqui a pouco você está no sofá, e para levantar e para vir para o culto, é fácil? Claro que não é fácil. Mas você está aqui. Você veio. E se você veio, Deus está te achando, e Deus vai fazer algo na sua vida poderosa, nesta noite, em nome de Jesus. Então o homem, geralmente, ele não vai procurar a Deus de livre, espontânea vontade. Geralmente, ele vai ser levado por uma situação. Aquela situação vai levá-lo a buscar a Deus. Ele é impulsionado. Mas qual o propósito que Deus procura o homem? Qual é o propósito que Deus vai atrás do homem? Qual é este propósito? Primeira coisa. Primeiro propósito. Vamos falar só sobre 3 aqui. Não podemos delinear tudo aqui, mas 3 nós vamos falar. O primeiro propósito que Deus procura o homem, para salvá-lo. Este é o primeiro propósito que Deus procura o ser humano, para salvá-lo. Porque o homem não foi criado por Deus para o infortúnio, não foi criado por Deus para a desgraça, não foi criado por Deus para a condenação ao inferno. Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. Já imaginou você em comunhão com Deus Todo-Poderoso, todos os dias, todos os momentos? Deus criou o homem para ter uma ligação direta com Ele. Por isso é a obra-prima de Deus. Por isso é a obra principal de Deus. O homem. Então Deus não cria o homem para a condenação. Ele cria o homem para a salvação. Não é desejo de Deus que o homem se perca. Nunca foi. Muito pelo contrário. O que Deus quer é a salvação do homem, que o ser humano se arrependa dos seus pecados e venha para a presença de Deus. Hoje está comum você ver na notícia, ver no YouTube, quando morre um bandido, quando morre um assaltante, quando morre alguém que é fora da lei, muitos dizem assim, um a menos, mais um CPF, né, que foi eliminado, esse era um tranqueira, foi uma limpa, resolveu-se um problema, mas o coração de Deus não é assim. Deus não olha desta forma. Muitas vezes nós estamos sendo levados a olhar desse jeito, como se fosse uma limpa. Mas esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todo homem tenha encontro com Ele. O pior dos pecadores venha ao arrependimento e entre no reino de Deus. Você quer ver? Vamos para a Bíblia. Ezequiel 18, versículo de número 23. Ezequiel 18, 23. Hoje nós vamos passear um pouquinho na Bíblia, tá? Ezequiel 18, versículo 23. Veja o que Deus diz na sua palavra com relação ao pecador. Com relação ao ímpio, aquele que pratica a impiedade. Deus aqui, ele dá uma questionada no profeta. Veja o que ele diz. Versículo 23 do capítulo 18 de Ezequiel diz assim, Deus falando ao profeta. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva?
Então não é da vontade de Deus que o homem se perca nos seus pecados. Não é do desejo de Deus que o homem se perca no erro. Não é do desejo de Deus fazer uma limpa sobre a face da terra. O desejo de Deus é que todo homem se arrependa dos seus pecados e tenha um encontro real e verdadeiro com Ele. Este é o Evangelho, esta é a palavra. Aí de Ezequiel, vamos lá para o capítulo 33, versículo 11. Um pouquinho para frente aí. 33, versículo de número 11. Veja o que Deus fala aqui. Ezequiel 33, 11. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor, Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do pecador. Por quê? Porque o pecador, quando ele morre, ele desce direto ao inferno, diz a Bíblia. E não é esse o desejo de Deus. Mas veja a sequência do versículo. Mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então Deus está dizendo aqui o seguinte: eu não tenho prazer na morte do ímpio, eu não me alegro com a morte do pecador, mas eu quero que ele se converta dos seus maus caminhos e viva, e tenha vida. Por que vocês vão morrer nos pecados se eu estou dando a oportunidade de vida? Então o desejo de Deus é que todo homem venha ao encontro da salvação, que é o nosso bem maior. Esse é o desejo de Deus. Mais um versículo com relação a isso. Isaías, volta lá um pouco. Capítulo de número 1. Versículo de número 18 e versículo 19. Isaías 1, 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus. Vinde, Deus falando aqui. Então, e ergui-me, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes, ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Aleluia. Veja o que Deus está dizendo aqui. Veja o que Deus está falando. Vinde então, e ergui-me. O que é esse ergui-me? É discutir o assunto. O homem pode dizer, mas fulano é pecador, fulano não tem condições de salvação. E Deus está falando, vinde, coloque em pleito a sua causa diante de mim, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata é vermelha como fogo, como tocha de fogo. Eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Ou seja, não importa o pecado do homem, não importa o que o homem fez, não importa o tamanho do seu erro, da sua falha, não importa onde ele andou, o que ele aprontou, quando ele se arrepende, entrega a sua vida a Jesus Cristo, ele é transformado pelo poder de Deus e se torna uma nova criatura diante de Deus. O que Deus quer é arrependimento. Arrependimento. E ainda diz no versículo 19, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra, aleluia. Você quer comer o melhor dessa terra? O que é o melhor dessa terra para você? Para uns é picanha, para outros é farinha de mandioca, né? Cada um tem um. Qual é o melhor? Deus vai te dar o melhor na sua vida em nome de Jesus. Vai dar o melhor. Mas se ouvirdes a voz de Deus, e houver arrependimento. Arrependimento, isso tem que estar no nosso coração. Então Deus está procurando o homem para a salvação. Mais um versículo, Mateus capítulo 1, versículo 21. Mateus 1, 21. Pastor, você está lendo bastante versículo? Estou. Sempre faço isso. Porque se a pregação for ruim, pelo menos a Bíblia você vai ler aqui. Mateus 1, 21. Aqui Deus falando com José. Quando José descobriu que Maria estava grávida, antes deles casarem, e ele ia deixar Maria, um anjo aparece
Pega ele pelo cangote e vai, não, cara, você vai ver o que é bom para tosse. E ele dá uma palavra aqui para José. Versículo 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia. Por que Jesus veio? Qual foi a função de Jesus? Por que Jesus veio morrer nessa cruz, morreu na cruz? Por que Jesus veio se transformou num de nós? Justamente para perdoar os nossos pecados. Por isso, um dos principais objetivos de Jesus, por isso que ele procura o ser humano para salvação, para arrependimento, para entrega ao Senhor e mudar de vida, ser transformado pelo poder de Deus. Então, não existe pecado que Deus não perdoe. Não existe pecador que Deus não possa amar. Ele ama. Então, um dos objetivos principais é que todo homem tenha salvação. Temos exemplo da Bíblia, de Deus à procura do ser humano para salvá-lo. Temos alguns exemplos, você quer ver? Vamos lá, você está em Mateus, vamos lá para Mateus capítulo 9, um pouquinho para frente de onde você está. Mateus 9. Versículo de número 9. Mateus 9, 9. Aqui está chamado de Mateus, um dos discípulos, se tornou um dos discípulos de Jesus. Mateus 9, 9 diz o seguinte: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos mas os pecadores ao arrependimento. Nós vemos aqui Deus, através de Jesus, à procura do homem. Ele encontra aqui um homem chamado Mateus, estava na alfândega cobrando imposto. Quem era Mateus? Era um publicano, era cobrador de impostos. Na verdade, ele era um ladrão. Todo cobrador de impostos naquela época, hoje é diferente, graças a Deus, que hoje os políticos não roubam, né, os impostos, mas naquela época roubavam. Naquela época roubavam. Fazer o quê? Eles enriqueciam roubando o próprio povo. Então era considerado pecador, era considerado malditos. Para os judeus, um publicano não tinha mais salvação. Mas Jesus passa perto dele, chama ele, e ele segue Jesus. E Jesus vai e se alimentar com ele, junto com os publicanos e junto com os pecadores. E quando os fariseus olham Jesus no meio dos publicanos, no meio dos pecadores, ele diz: o mestre de vocês está comendo com pecadores? Ele não é Deus? E Jesus disse: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores para o arrependimento. Então Deus está à procura do homem para que ele se salva, que ele se arrependa e tenha salvação. Irmãos, nada vai resolver em nossa vida, nada, nenhuma conquista tua vai ter valor algum se você não tiver a salvação da tua alma. Nada vai valer aqui nessa terra sem a salvação da minha alma, da tua alma. Por isso que a Bíblia diz: não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É o nosso bem maior. Então nós vemos aqui Deus chamando, Deus à procura do homem. Um outro exemplo de procura do homem é quando Jesus passa até Zaqueu. Zaqueu vai atrás de Jesus, mas na verdade é Jesus que chama Zaqueu. Ele vai até a casa de Zaqueu, um outro publicano, um outro ladrão, um outro que roubava impostos, e agora entra a salvação naquela casa, mesmo havendo condenação de alguns, que você deve escutar hoje também: roubou, matou, mentiu, enganou, agora vai na igreja e diz que é santo, porque se houver arrependimento, é santo sim, e vai morar na glória. Esse homem se arrepende. Um outro homem, que era terrível, matava crente, perseguia crente, prendia, era Paulo.
antes conhecido como Saulo de Tarso. Mas ele tem um encontro com Jesus, Jesus vai à procura dele, tem um encontro com Jesus, se converte, se torna o maior apóstolo que a Bíblia nos diz. É isso que Deus está fazendo, procurando o ser humano para salvá-lo, e muitos outros. O Evangelho proclama e mostra o esforço de Deus, vindo à humanidade caída, no seu estado de miséria e perdição. Nós vemos o esforço do Evangelho para levar o homem à reconciliação com Deus. Mas Deus quer a reconciliação com Ele. E ainda hoje, Deus está à procura do homem dizendo, eu amo e quero salvá-lo. Por isso nós citamos tanto João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia. Veja só, João 10,16, vamos lá, um pouco para frente de onde você está. João 10,16. Veja o tamanho do amor de Deus através de Jesus. João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus aqui estava falando com seus discípulos, com relação à salvação, e aqui ele projetava o futuro. Aqui ele está falando da minha pessoa, da sua pessoa, e daqueles que não estão aqui ainda, dizendo, olha, ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco, também me convém agregar estas. Então, há uma responsabilidade em nossas mãos, há uma responsabilidade na sua mão. Jesus está à procura do homem, Deus está à procura do homem para salvá-lo. E quando Deus pede para nós vir até Ele, quando Deus nos acha, quando Deus nos encontra, Ele não pede uma coisa difícil. Por exemplo, Ele não pede para você colocar bombas no teu corpo e ir lá matar os seus semelhantes. Ele não pede para você ir nas madrugadas, no cemitério, na cruz das almas, como eu fui, como eu ia, queimar vela, matar animais, derramar sangue, fazer trabalho nas matas, nos rios. Ele não pede isso. Nenhum sacrifício ele pede, como pediam para muitos aqui, mas ele pede o seguinte: arrependa-se e deixe o pecado, porque eu tenho uma vida maravilhosa para você lá na glória. Arrependimento, não existe salvação sem arrependimento, não adianta. Então Deus está procurando o homem para salvá-lo. Primeiro propósito. Segundo propósito, que Deus procura o homem para usá-lo. Deus nos procura para usar. Deus quer te usar. Deus quer usar o homem como agente de sua vontade, como ministro da sua palavra. E a Bíblia nos mostra testemunhos de muitos que foram usados por Deus. Homens, e de uma forma tremenda e maravilhosa nas mãos de Deus. Homens e mulheres foram usados por Deus no passado e continuam sendo usados hoje. Quantos homens nós conhecemos? Quantos homens nós lemos na Bíblia? Noé, Abraão, Moisés, José, Josué, Gideão, Samuel, Davi, Débora, Esther, os apóstolos, Paulo, Maria, e quantos Deus usou para ser agente da sua vontade. Agora não tem mais Maria, agora não tem mais os apóstolos, não tem mais Moisés, não tem mais Josué, não tem mais Gideão, mas tem aqui o Marinaldo, tem aqui a sua pessoa, tem aqui a minha pessoa. É nós que Deus quer usar para trazer o avivamento nesses últimos dias, para a salvação do homem. Eu e você que estamos aqui. É nossa geração, é nossa responsabilidade. Mas nós vivemos no século das máquinas, do computador, do robô, dos celulares de última geração, de internet. Mas não se esqueça que por trás de toda essa parafernália,
por trás de todo esse mecanismo, dessa tecnologia, está o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, e que precisa ser encontrado por Deus. Deus quer nos usar de uma forma gloriosa. Deus nos chama para isso. Você quer ver um exemplo? Isaías 43, versículo 10. Deus quer nos usar. Isaías 43, versículo de número 10. Veja o que diz Isaías 43, 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então Deus escolhe os seus, você é escolhido de Deus, como testemunha da sua palavra, diz o Senhor. Às vezes nós achamos que não somos testemunha. Quando Deus me chamou para o ministério de evangelista, eu achava que eu estava na empresa para ganhar um salário e sustentar minha família. E eu lembro muito bem que esse era o meu pensamento. Quando foi num domingo, num culto de domingo, eu gostava de sentar na frente. Quem estava pregando naquele dia, a esposa do pastor Nelson, pastora Marli, a mãe do Jonathan, eles eram nossos pastores. E ela pregando, de repente ela aponta para mim e diz o seguinte: você pensa que está naquela empresa para ganhar um salário, para sustentar a tua família? Você está enganado, o salário está vindo na sua mão, você vai sustentar a sua família com ele, mas não é esse o objetivo de Deus com você lá. O objetivo de Deus com você lá é que você seja uma testemunha da sua palavra. Então, aonde você estiver, tem que ser testemunha. Na rua, no trabalho, na empresa. Seja uma testemunha viva do poder de Deus. Ganhe almas para o Senhor Jesus, leve as pessoas ao conhecimento da palavra. Irmãos, os homens estão indo a passos largos ao inferno, e nós temos o antídoto para ele, e é a palavra de Deus. E escondemos o remédio do doente. Isaías 44, versículo 1 e versículo 2. Mas a responsabilidade é nossa. Veja o que diz lá, Isaías 44, 1 e 2. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jerusalém, a quem escolhi. Meu querido, desde o ventre você já foi escolhido por Deus. Você já parou para pensar? Quantas pessoas que nasceram no mesmo dia que você, e já bateram com a cachuleta, já foram embora, já morreram? Quantas pessoas que você conhece, que era da tua época, que mais ou menos na mesma data que nasceu, que você sabe que já morreu. Agora você está aqui, aleluia, belo e formoso. Oh, glória a Deus. Sabe por quê? Deus te escolheu, você é escolhido. Eu te ajudo, não temas, diz a palavra. Então Deus tem nos escolhido para ser testemunha, somos servo dele. Para que serve um servo que não serve? É uma coisa de mandar lembrança para quem não conhece. Quero dizer para você, você é escolhido de Deus. Mais um versículo aí, João 15, versículo de número 16. João 15, 16. Glória a Deus.
Veja só, como nós não escolhemos a Deus. O homem, por sã consciência, não vai atrás de Deus, mas Deus vai atrás de nós. João 15, versículo 16. Veja como Deus te chamou, como Deus te escolheu, que coisa maravilhosa. Não me escolhestes vós a mim. Não foi você que escolheu a Deus, meu querido. Não me escolheste vós a mim, até porque nós somos coração duro. Nós gostamos do pecado. Tem gente que anda de braço dado com o pecado e não quer largar de jeito nenhum. Então Deus diz, não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Aleluia. Então, não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei, para que vades, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Aleluia. Já parou para pensar na profundidade desta palavra? Eu fiz um estudo do português, do inglês, do francês, e de todas as línguas com relação a esse tudo. Sabe o que significa? Tudo. Deus vai te dar tudo, se você estiver na presença dEle. Aleluia. Então Deus quer te dar. Mas muitas vezes nós ficamos à margem daquilo que Deus tem para nós, e não entendemos que Deus nos escolheu. Deus nos chamou, irmãos, como testemunha viva do seu poder. Se precisar orar para o enfermo, ore. Se precisar expulsar um demônio, expulse. Se precisar pregar a palavra, pregue. Abra a tua boca, diz a Bíblia, e eu te encherei, diz o Senhor. Eu não estou preparado. Meu irmão, se Deus dependesse do meu preparo, ele estava perdido. Se Deus dependesse do preparo do homem, a sua obra já tinha acabado aqui na terra. Deus não depende do preparo do homem, Deus depende do Espírito Santo dele derramado em nós. Então creia que Deus te escolheu, Deus te chamou. Então Deus te escolheu para a salvação. Primeiro propósito. Segundo propósito, Deus te escolheu para te usar. Terceiro propósito, que Deus procura o homem. Terceiro propósito, que Deus está procurando o ser humano para honrá-lo. Para honrá-lo. Você pode dizer assim, mas pastor, Deus não divide a sua glória com ninguém. Não divide mesmo. Não divide mesmo. Deus jamais vai dividir a sua glória com alguém. Mas Deus quer honrar o homem. Deus quer honrar. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 30, lá no Velho Testamento. 1 Samuel 2:30. O finalzinho do versículo de número 30 do capítulo 2 de 1 Samuel. Veja o que diz lá. Porque os que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão envilecidos. Os que me honram, honrarei. Mas aqueles que me desprezam serão envelhecidos. O que significa envelhecidos? Envelhecido significa desprezível, sem honra e humilhado. Então aqueles que honram a Deus, entendendo o seu chamado, serão honrados por Deus. Deus vai te colocar em destaque. Deus vai te honrar. Deus vai mudar a sua vida em nome de Jesus. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei quantas pessoas têm te humilhado, eu não sei o que o inimigo tem falado na tua mente, te humilhado, tentado te derrubar, dizendo que você não é nada, que você não vai conseguir nada, que Deus não te ama, e que você não tem mais chance para nada. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: Deus vai te honrar, e vai te colocar num local de destaque, em nome de Jesus. Então Deus pode fazer isso. Mas se nós não honrarmos a Deus, Ele também não nos honra. Quantas pessoas Deus não honrou na Bíblia? Vamos ver algumas. Né? Algumas pessoas que Deus não honrou. Primeiro, José do Egito. Todo mundo conhece a história de José. Quem era José?
José, moço ainda, menino, meninão assim que nem eu. Os irmãos tinham inveja dele, os próprios irmãos pregaram ele, iam matar ele, mas Deus não permitiu, jogaram numa cova, venderam como escravo. Ele vai agora como escravo na casa de Potifar, Deus honra ele lá, porque onde tiver um servo de Deus vai ser honrado. Passa um tempo, a mulher de Potifar olha para José, se engraça com ele, mas José está honrando a Deus. Ela procura ter relação com ele, ele foge porque ele está honrando a Deus. Quem honra a Deus não cai no pecado, ele foge do pecado. Não tenta enfrentar o pecado, porque o pecado muitas vezes é mais forte que você. Deus honrando ele. E ele honrando a Deus. Com isso, mente sobre ele, ele é preso. Dentro da cadeia, Deus honra ele. Ele fica alguns anos preso, não é um mês, 2 meses, não, anos preso. Mas chega um momento que Deus tira ele daquela cadeia. E ele se torna governador no Egito, aleluia, Deus honrou aquele homem, e aí criou um cargo que não existia na época, e colocou o servo dele. Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na sua vida, aquilo que não existe, Deus vai fazer acontecer. Nós vemos Daniel, um homem que estava preso na Babilônia, escravo, mas honrava a Deus, continuava honrando a Deus, não se misturou com o pecado da Babilônia. Deus honrou ele, colocou ele como primeiro-ministro. Passou rei e foi rei, e ele continuava primeiro-ministro. Se levantam contra ele, porque ele buscava a Deus e honrava a Deus em oração. Pegam ele, criam uma lei, tipo essa que criaram para as pessoas não virem para a igreja. Que ninguém podia orar a outro Deus ou clamar a outro Deus se não fosse o rei. E ele está orando, clamando ao Deus dele. O que fazem com ele? Jogam na cova dos leões. Leões famintos. Quem aqui já foi no zoológico? Já viu aqueles leões lá? É feio, não é? Quando aquele bicho faz um barulhão lá, dá vontade de correr, dá ou não dá? Não tem macho para aquilo não. Você imagina numa cova agora. Leões famintos, eles deixavam aqueles leões semanas e semanas sem comer, para depois jogar as pessoas lá. Jogaram o Daniel lá na cova dos leões. Era o jantar dos leões. O que aconteceu com o Daniel? Os leões transformaram num gatinho. E Daniel passou a noite orando. Sabe por que os leões não comeram Daniel? Pastor, porque Deus estava honrando? Sim, Deus estava honrando. Mas acontece que Daniel não estava na carne, Daniel estava no espírito, aleluia. E leão gosta de carne. Deus tira ele de lá, honrando Daniel. O rei agora manda jogar aqueles que se levantaram contra Daniel na cova. A Bíblia diz que antes deles caírem no chão, os leões já grudaram e comeram aqueles homens. Veja só, mas Deus honra os seus servos e livra da obra maligna. Outros homens que Deus honrou foi Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, que também estavam escravos na Babilônia e não caíram no pecado, não deixaram o seu Deus, continuaram honrando a Deus. Inclusive, quando fizeram um decreto para se dobrar diante da estátua de ouro de Nabucodonosor, o que eles fizeram? Eles não se dobraram, foram jogados na fornalha de fogo ardente. Deus tirou eles lá de dentro e honrou aqueles homens. Deus vai tirar você da onde você estiver e vai te honrar se você honrar Ele. Outro homem que Deus honrou foi Davi. Se você for estudar um pouquinho, aprofundar um pouquinho sobre Davi, pai e mãe de Davi, irmãos de Davi, não acreditavam nele. Não acreditavam. Quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir um rei, estavam todos os filhos de Jessé ali, menos Davi. Nem o pai nem a mãe de Davi chamaram ele para aquele culto de festa, de unção. Todos os filhos ali. Tinham
tomado banho, tinham passado perfume, estavam tudo penteado o cabelo, mas onde estava Davi? Estava lá no campo trabalhando, cuidando das ovelhas, sozinho, que nem os seus pais estavam honrando ele, mas Deus honra a Davi. Deus tira Davi lá do pasto e coloca ele no trono e se torna o maior rei de Israel até hoje. Ainda diz mais: da tua linhagem vai vir um que vai pisar a cabeça da serpente, ou seja, Jesus Cristo de Nazaré. Deus quer honrar o homem. Quando você honra a Deus, Deus quer te honrar. Deus tira pessoas do anonimato, pessoas que aparentemente não têm valor nenhum para a sociedade, e coloca no local de destaque. Pessoas que estão no local de abandono, numa posição de esquecimento, de desprezo, de humilhação, Deus tira de lá, transforma a vida deste homem, desta mulher, e coloca no local onde todos verão o que Deus faz com ele. Deus transforma a vida do homem. Deus quer colocar no lugar de honra. Salmo 113. Salmo 113. Glória a Jesus. Salmo 113, versículo 7 e versículo de número 8. Cento e 7 e 8. Veja só que coisa tremenda que Deus fala aqui. Que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Aleluia! Então veja o que Deus faz. Do pó Ele tira o necessitado. A Bíblia aprofunda mais um pouco ainda. Do monturo ergue o necessitado. O que é monturo, meu querido? Monturo é aglomeração de lixo. Monturo significa coisa insignificante ou velhas, monte de objetos insignificantes. Deus tira de lá e levanta e honra para a glória de Deus. Está vendo o testemunho de um pastor? Vamos ter um estudo com um pastor, um homem com muita sabedoria, prega numa eloquência que você não tem ideia, fala 2, 3 línguas, e ele começou a dar aquele estudo para nós. De repente, ele começa a dar o testemunho dele. Eu não vou falar o nome dele aqui, porque talvez você até conheça. E ele era eu não acreditei quando ele começou a falar, ele era um morador de rua. Um homem que foi abandonado, largado, humilhado, desde a sua adolescência. Morava nas ruas, sem estudo, sem nada. Vivia pedindo para não morrer de fome. As pessoas surravam ele, batiam nele. Ele já estava com medo de pedir para as pessoas. E ele diz no seu testemunho que ele vai num posto de gasolina, as pessoas estão ali abastecendo, e ele chega pedindo uns trocados para comer um pão. Eles não atendem ele. Mas quando chega num das pessoas que estavam ali no carro, ele chega de longe e pede o dinheiro para comprar um pão. Aquela pessoa olha para ele, abre a porta e sai. Ele acha que aquela pessoa vai surrá-lo, vai xingá-lo, vai maltratá-lo, porque ele se considerava que estava no pó, no monturo, e ninguém gostava dele. Aquela pessoa olha para aquele homem, dá um abraço nele e diz para ele assim: Jesus te ama, e dá um dinheiro na mão dele, e entra no carro e vai embora. Aquelas palavras entrou como flecha no seu coração. Ele, a partir daquele momento, aquela palavra ficou na sua mente, na sua mente, na sua mente, e ele sai dali. Pouco tempo depois ele entra numa igreja, entrega a sua vida a Jesus, aceita como único e legítimo Salvador. Deus transforma a vida daquele homem. Hoje é um dos maiores pregadores que viaja o mundo inteiro, um dos líderes da Jocum. Deus tira o homem do pó da terra para honrá-lo. Deus quer te honrar. Deus quer fazer da sua vida algo sobrenatural. E por fim, Deus quer nos honrar
com as moradas celestiais. Deus quer te honrar com algo tremendo para a tua vida. Meu querido, nós damos muito valor aqui, mas a Bíblia diz que nós temos uma mansão lá no céu, uma mansão gloriosa, tremenda. E vou dizer uma coisa para você, a escritura já está pronta. E tem mais, você não precisa pagar imposto. Não precisa pagar imposto. Já está preparada para nós. Deus quer nos honrar com esta morada. Veja o que diz a Bíblia em Mateus 25, vamos lá. Estamos quase terminando, fica tranquilo. Mateus 25, 34. Deus aqui vai fazer uma separação. Mateus 25, 34. Então, dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! Há um reino preparado para mim e para você lá na glória, desde a fundação do mundo. E vai chegar um dia que Deus vai fazer a separação. Vinde, benditos de meu Pai. Deus vai nos honrar com isso. E é para todo o sempre. Meu querido, não é para 10, 20, 30, 40, 50 anos, não. Para todo o sempre. A tua alma não morre. Então Deus quer nos honrar com as moradas celestiais. Mais um versículo aí, 26 de Mateus, versículo 29. Mateus 26, versículo de número 29. Veja só, Jesus aqui estava participando da última ceia com os discípulos, antes de ser traído, antes de ser preso, antes de ir para a cruz. E ele está participando aqui da ceia, da festa da Páscoa, e ele dá uma palavra profética agora para os discípulos, e essa palavra não só era para os discípulos, mas é para mim, é para você e para todos aqueles que entregarem a vida a Jesus. Diz o seguinte: e digo-vos, que desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Aleluia! O que Jesus estava falando aqui? Os discípulos não entenderam no momento, não compreenderam, só foram compreender depois que Jesus ressuscitou e foi ascendido aos céus, e o Espírito Santo desceu sobre essa terra. Jesus estava participando aqui da última festa dele, vivo. Ele estava cumprindo agora com a ceia, com o requisito da Páscoa, e ele agora olha para o suco, o fruto da vide, e ele olha agora para o pão e diz: não mais beberei do suco da vide, não mais comerei deste pão convosco aqui, mas sim só no reino de Deus, só lá na glória, só no reino de meu Pai. Aleluia. O que ele estava dizendo? Olha, fique tranquilo, eu estou participando aqui, eu vou para a cruz, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, mas um dia eu venho buscar a igreja, e a igreja vai participar comigo lá no céu. Aleluia. Um dia nós vamos participar dessa ceia lá no céu. A Bíblia diz que o próprio Jesus vai servir para nós. Então veja que coisa maravilhosa, Deus vai nos honrar com moradas celestiais. Mais um versículo para nós encerrarmos, que o horário já está indo. Apocalipse 22, o último livro da Bíblia. Começamos com o primeiro e terminamos com o último. Isso que é coisa, hein? Apocalipse 22, versículo 1 ao versículo 5. E eu vou desafiar você em casa a ler todo o capítulo de número 21 e o de 22, e o 22 de Apocalipse. Vai ver o que é as novas moradas celestiais que Deus tem preparado para os seus, para honrá-los. Mas agora nós vamos ver só o 22, 1 a 5. Veja o que Jesus diz aqui. Deus mostra aqui a visão para João, na ilha de Patmos, o último profeta do colegiado apostólico vivo, foi João, que escreveu Apocalipse. E ele diz aqui: e mostrou-me o rio puro da água da vida, clara como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição.
contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Aleluia! Veja que coisa tremenda e poderosa. Estaremos um dia face a face com Jesus, veremos Ele como Ele é. Estaremos diante de Deus, do trono de Deus, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais dor, mais tristeza, onde não tem mais corona, onde não tem mais o filhote chinês, onde não tem mais os problemas que você passa aqui, nem o sol vai ser preciso lá, porque a glória de Deus vai iluminar aquele local. Por isso, igreja, entenda que Jesus está procurando o homem para salvá-lo, para usá-lo e para honrá-lo, mas depende de nós. Depende de nós. Se nós nos entregarmos realmente a Ele e o seu propósito, Deus vai honrar e vai mudar a nossa história. Deus quer fazer isso. Não é só conosco, com outras pessoas. Quantos estão perdidos? Quantos estão morrendo? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas passam por nós e nós deixamos passar. Por que será que uma pessoa chega até nós? Por que será que uma pessoa chega até você? Por que será que uma pessoa chega e conta algum problema para você? É Deus levando essa pessoa, Deus procurando essa pessoa, Deus procurando esta pessoa. Deus te procurou e te achou. Deus me procurou e achou. Há muitos perdidos por aí e nós precisamos ajudar Deus a procurar. Nós somos o instrumento legal de Deus para levar o homem à salvação, para levar o homem a entender o seu propósito e ser usado por Deus, e para levar o homem a morar nas moradas celestiais, sendo honrado por Deus para todo o sempre. Então Deus quer te usar, amém? Vamos se colocar em pé na presença do Senhor.